Olá, irmãos e irmãs, ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída. Sejam muito bem-vindos para mais um programa da nossa rádio. Hoje nós vamos conversar sobre a espiritualidade da PJMP, a Pastoral da Juventude do Meio Popular. E para conversar sobre esse tema, a gente está aqui com um grupo especial, formado pelo Ítalo Moraes, que é catequista, secretário da PJMP do Regional Nordeste 1, coordenador, participa da coordenação das pastorais sociais da Arquidiocese de Fortaleza e é tesoureiro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude do Regional Nordeste 1. Então é só o cara da grana. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Zé Maria. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída. E estamos aqui também com a Priscila Mara, que é catequista e participa da assessoria nacional da PJMP. Bom dia, Priscila. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Bom dia, Zé Maria, companheiros que estão com a gente nesse momento. E estamos também com Claudiano Sobral, que é educador social da Recinte e assessor da PJMP no Regional Nordeste 1. Bom dia, Claudiano. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída. É uma alegria a gente estar participando hoje desse programa com vocês. Bom, e vamos começar entendendo um pouco da PJMP. Como é que nasceu a PJMP? Na verdade, a PJMP ela nasce em 1978, durante a ditadura militar, né, nesse processo da ditadura militar. E aí a PJMP ela traz uma ação, né, bem interessante que extrapola essa ação da igreja, né? É uma pastoral que nasce nessa perspectiva de contribuir com o processo de formação, de organização da juventude, mas também com a espiritualidade da juventude, com as relações humanas, mas também com essa perspectiva da intervenção na sociedade. Não é só uma pastoral que busca trabalhar a espiritualidade eclesial somente, né? Mas também é uma pastoral que nasce com essa perspectiva de contribuir com a organização da juventude, na época que ela nasceu, né, trazendo essa espiritualidade mais libertadora. E ela nasce em Recife, ali sobre as bênçãos de Dom Helder Câmara. Então... Na verdade, lá em Recife, em 78, Dom Helder ele começa os encontros. Na verdade, antes de 78, ele já começa os encontros com os jovens que eram remanescentes da JOC, né, a Juventude Operária Católica. Uma das organizações de juventude da Ação Católica que foi, né, dizimada quase que total pela ditadura militar. E aí Dom Helder começa a organizar esses jovens que eram remanescentes da JOC com outros jovens das diversas comunidades da Arquidiocese, né? E aí no encontro que foi no dia 9 de julho de 78, que ficou sendo um encontro como marco, né, do nascimento da Pastoral da Juventude do Meio Popular. Antes como um movimento de jovens, mas que aí rapidamente se espalhou por todo o Recife, depois se expandiu no Regional Nordeste 2, nos 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, e aí depois foi tomando essa conotação de uma pastoral mesmo, né, ligada à igreja, mas como o Claudiano trouxe com essa perspectiva de fazer o diálogo também para fora, né, da igreja. E é tão presente essa coisa da bênção de Dom Helder para o nascimento da PJMP, a gestão dela, que na Conferência dos Bispos Latino-Americanos, lá em Puebla, Dom Helder, né, obviamente ele estava na Conferência de Puebla, e o jovem do Brasil, que foi representando a juventude do Brasil, foi um jovem da PJMP, né, ainda tão nova, tão recente, mas o jovem que foi representando a juventude do Brasil foi escolhido ser um jovem dessa experiência de igreja que vinha surgindo. A PJMP, nesse sentido, é mais atual do que nunca, né? Como o Papa Francisco pede uma igreja em saída, uma igreja que
dialogue com a sociedade, com a ciência, com os movimentos populares, com os ecologistas, né? Então, essa ideia da PJMP parece que ganha novos ares, né? Novo reforço, novo ânimo, parece muito atual, né? Apesar de ter nascido ali em 70, né? Na década de 70. E tem uma frase do Papa Francisco que, na minha opinião, ela resume o que significa mesmo a ação, a missão, a espiritualidade da PJMP, né? Ele diz o seguinte: eu peço que vocês sejam revolucionários, que vão contra a corrente, peço que se rebelem, né? Então, essa frase, na minha opinião, ela caracteriza e resume, de fato mesmo, essa missão que é a PJMP, né? Porque a PJMP, ela é a expressão viva do Evangelho de Cristo. É o jovem de Nazaré, encarnado no meio do povo, que está ao lado do povo, junto do povo, bebe da fonte da teologia da libertação, da luta dos mártires e dos movimentos sociais. Então, essa frase do Papa Francisco coloca, como se a gente conseguisse visualizar a ação, a mística e a espiritualidade da PJMP nessa frase. Como também tem a frase do Dom Helder, né? Já como a PJMP nasce em Recife, e todos nós conhecemos a história e a profecia, né, de Dom Helder, esse profeta da paz, mas também das lutas e das causas sociais, de defesa dos direitos humanos. Ele dizia assim, né, que claro que dirão que essa ação que ele desenvolvia, né, e que a PJMP também desenvolve, claro que dirão que é política, que é subversão, que é comunismo, mas como ele diz e como nós também acreditamos, isso agir dessa forma não é nada mais, nada menos do que o Evangelho encarnado de Cristo. Nada muito diferente do que dizem hoje, que é comunismo, que é política, nada diferente. Quando você fala, José Maria, da atualidade da PJMP, né? A PJMP completou 40 anos de nascimento, de caminhada, de existência. Mas a característica da PJMP é justamente trabalhar com o jovem da periferia na periferia, né? Por isso que a gente diz juventude do meio popular. E assim como o jovem, a gente precisa estar o tempo todo se reinventando, se atualizando, né? Caminhando com as coisas que acontecem no contexto atual, que infelizmente não são diferentes do contexto de quando a PJMP surgiu. Essa realidade não mudou. Dom Helder começa a trabalhar com jovens nos canaviais de Recife, nos canaviais de Recife e Olinda, né? E hoje em dia, nosso processo de evangelização, ele se dá com o jovem periférico, que também trabalha num regime de muitas horas de trabalho, de pouco ganho, né? Um jovem que não tem acesso a um sistema de saúde, não tem acesso a políticas de segurança. Então, por isso, essa característica de tão atual da PJMP, né? Apesar dos 40 anos de caminhada que ela carrega consigo, o processo de evangelização, ele ainda é o mesmo, sabe? O nosso público só mudou o rosto, mas infelizmente a essência não mudou. Por isso essa nossa preocupação de caminhar junto com movimentos sociais, com as outras pastorais sociais da igreja, né? Levar esse processo, como o Claudiano fala, do Jesus jovem, revolucionário, mas para mostrar esse Jesus, esse rosto de Jesus na nossa periferia. Nada muito diferente entre os que trabalhavam nos canaviais na década de 70 e a uberização hoje, né, dos jovens que trabalham em Rappi, Uber, em empregos sem garantia nenhuma, sem suporte algum, né? O que hoje as pessoas dizem que é o empreendedorismo do jovem, e na verdade não é um processo de empreendedorismo, né? Se Dom Helder chegou até os jovens que trabalhavam 12, 16, até mais do que 16 horas nos canaviais, hoje a gente chega no jovem que precisa trabalhar até 16 horas fazendo entregas, e isso mesclando empregos, né? Para poder ter acesso a um mínimo de alimentação e de moradia.
E um outro aspecto que eu acho muito importante também na pastoral, na PJMP, Pastoral da Juventude do Meio Popular, né, é essa característica, né, Pastoral da Juventude do Meio Popular. Então, não é qualquer pastoral de juventude, né, é a Pastoral da Juventude do Meio Popular. E por que é Pastoral da Juventude do Meio Popular? Porque é essa questão de estar nas favelas, nas periferias. A missão da PJMP tem como centro o testemunho e as atitudes de Jesus Cristo, mas o Jesus Cristo libertador e transformador do meio em que ele vive. Não esse Cristo luxuoso, dos altares luxuosos, né? Esse Cristo das nuvens que se vinga, que pune, que exclui e se distancia do seu povo, mas o Cristo que está ali, né, no meio do povo, ao lado do seu povo, caminhando com o seu povo, sofrendo com o seu povo e vencendo também com o seu povo. Então é essa característica também que me toca muito. É o Jesus de Nazaré, pobre e da periferia de Jerusalém, né, na periferia daquela época, né? E, Ítalo, como é que a PJMP chegou no Ceará? Nasceu em Recife, como é que ela chega no Ceará? Pronto. Então, logo depois que ela se espalha pelo Regional Nordeste 2, Zé Maria, começa um processo de articulação nos outros regionais do Nordeste, né? E aí as lideranças do Regional Nordeste 2 começam um processo de encontros interregionais. Era um tempo fecundo para esse modelo de igreja, né? A gente sabe que na década de 70 nós tínhamos bispos mais próximos que se preocupavam com esse processo de uma igreja mais libertadora e que assumiam mesmo. Dom Helder, lá em Pernambuco, aqui no Ceará, Dom Fragoso, Dom Aloísio. Então isso estava muito forte. E aí, no encontro que teve em Juazeiro da Bahia, um encontro em 1981, alguns jovens e assessores de juventudes, catequistas de crismas, foram para esse encontro. Jovens que eram aqui da Arquidiocese de Fortaleza, da Diocese de Itapipoca e da Diocese de Quixadá. Aí eles participaram, vivenciaram a experiência, e quando eles voltaram, eles decidiram fazer esse processo de articulação de uma pastoral de juventude na linha que era proposta da PJMP, né? Uma pastoral de juventude do meio popular, que como o Cláudio e a Priscila já falaram, quando a gente fala, né, o meio popular está assumindo já no nome um lado, né, uma classe. A PJMP é uma pastoral classista, né? E aí foram alguns fatores que ajudaram esses jovens a se identificarem, a quererem articular em todo o regional, né? Um deles era essa questão, o novo modelo de organizar a juventude dentro do que já era uma proposta da igreja, que era a pastoral de juventude, mas trazendo essa especificidade, porque a PJMP estava trazendo também a nova eclesiologia do Vaticano II, que é Igreja Povo de Deus, e também a PJMP traz uma nova cristologia, a ideia do Cristo libertador, né, fundada na teologia da libertação, né? Então isso foram alguns dos motivos que motivaram esses jovens a querer animar, né, as outras dioceses. E aí, depois de um tempo de motivar, de fazer alguns encontros, foi em 84 que houve o primeiro encontro em que se conseguiu juntar grupos de jovens das 9 dioceses do Ceará. Né? Foi no encontro que aconteceu em Tianguá. Como é que a gente pode resumir a missão da PJMP? A missão, né, da PJMP, eu acho que como nós já comentamos aqui, é uma missão que assume diversas bandeiras de lutas, né? E as principais bandeiras de luta que a PJMP ela assume é a bandeira do respeito, da inclusão social, da cidadania, da democracia, da paz, da igualdade entre as pessoas, da defesa da vida e do amor em todos os sentidos. Mas, além disso, também é a missão de evangelizar a juventude, né? De trazer a juventude
de fazer com que a juventude possa compreender o seu papel na sociedade, né? É uma ligação, fé e vida. Porque da mesma forma como oração, né? A oração, ela vem unido, né? Orar, mas com ação. E a missão da PJMP também tem essa perspectiva, né? Essa característica. E isso se dá, né, no anúncio do Cristo, que é o Cristo libertador, a proposta de ser uma igreja em saída, né, atuando frente a esses diversos desafios que são colocados na vida dos jovens, né, e sendo um sinal de esperança, né, na vida da juventude que tanto sofre, que tanto enfrenta essas problemáticas, principalmente nos dias de hoje. Reforçando o que o Ítalo coloca, né? É uma ação, uma missão profética e missionária de anúncio e denúncia, né? Então não só anuncia, mas também, não só anuncia o evangelho, mas também denuncia as injustiças que ocorrem no nosso mundo. É meio que como um tripé, né? Se a gente pegar bem, for transformar a missão, a caminhada da PJMP num desenho, acho que seria um tripé. É o anúncio do reino, da boa nova, é a denúncia das injustiças, da desigualdade e o testemunho de vida. Porque aí eu também preciso estar à frente, né, de todas essas lutas. Eu preciso ser também um testemunho para aquele jovem. Não adianta só eu falar se na prática eu reproduzir o machismo, a homofobia, se na prática eu reproduzir qualquer tipo de preconceito, né? Então a gente deve também... são essas três coisas que vão se ligando, né, na caminhada da nossa missão. Eu gostei, o anúncio, anunciar o evangelho não deve ser um problema, todo mundo deve receber com alegria. Mas o seu testemunho de vida já incomoda. E aí, quando chega a denúncia, aí deve gerar um monte de problema, né? É verdade. Mas tem uma lenda urbana, né, de que na PJMP não reza. Eu queria saber se isso é mito ou é realidade. A Priscila que vai responder? Gente, isso é muito mito. É fake Realmente, news. A gente escuta, fake news. A gente escuta muito isso de que a PJMP não reza. Porque, na maioria das vezes, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. A grande verdade é isso. E nós somos muitas vezes taxados de que nós estamos fazendo politicagem dentro da igreja, então isso é uma forma de nos denegrir. Mas isso é muito mito. A gente tem, por exemplo, os nossos ofícios que a gente costuma rezar. Todas as nossas reuniões, elas começam com um momento de oração, com reflexão do evangelho, né? Diga-se de passagem, agora nesse início de pandemia, nós do Nordeste 1 fizemos um processo de que todos os dias a gente tinha um ofício para rezar. Então, todos os dias, os nossos jovens recebiam um ofício, com leitura da palavra, com reflexão, com salmo, com cântico. O que difere, o que muitas vezes faz com que as pessoas achem que a gente não reza, é porque a nossa oração, ela não é só aquela oração onde eu fecho o olho, ergo a mão e digo, Senhor, me ajude, Senhor, faça por mim. Né? Os nossos momentos de oração, eles são coletivos. Não que não exista a nossa oração individual, né? A gente sempre prima pelo um processo de encontro com Deus. Mas a gente também aprendeu a ver Deus no outro e na outra. Então, muitas vezes as pessoas dizem que a gente não reza, primeiro, porque não vivenciam com a gente, e aí eu faço o convite para quem acha que a gente não reza, acompanhar um dos nossos encontros, né? Então tem esse processo de conhecer, muitas vezes se fala daquilo que não se conhece. E a gente também tem os nossos ofícios, as nossas músicas, o nosso processo de oração coletivo. Como já foi colocado, a PJMP ela frisa por um Jesus libertador. Então esse Jesus que nos dá força, não é só dizer venha a nós o vosso reino, é também construir esse reino no dia a dia, nas nossas lutas. Mas a oração tem sim, viu?
Eu sou testemunha disso, né? Porque no início da pandemia eu vi o Ítalo postando sobre o ofício da PJMP, pedi para ele me mandar, ele me mandou, e eu li, né? Tentei fazer, não é rápido, não é fácil, né? É um roteiro muito bem feito, parabéns para quem escreveu, muito bem escrito. Tem dois aspectos, né, dessa espiritualidade de você, dessa maneira de operar, de funcionar, que eu notei, que é muito parecida com o que a gente usa, por exemplo, nas equipes de Nossa Senhora, que é toda reunião que tem um roteiro, um coordenador, um motivador, né, ele preparou com antecedência, então é feito esse roteirinho, e esse roteiro tem início, meio e fim, né, todo organizado, e que vocês chamam de compromisso de vida. Eu achei isso bem legal, mas assim, queria que alguém comentasse um pouquinho sobre como é que é uma reunião de um grupo da PJMP. A gente tem nas nossas comunidades, né, os nossos grupos de base, que é a reunião do grupo de jovens daquela comunidade. E aí, como você bem colocou, a gente tem alguns indicativos de roteiro, né? Não quer dizer que o grupo tem que seguir tal qual tem ali. A gente sempre indica que haja também uma adequação para a realidade daquele lugar. Porque, por mais que nós sejamos jovens de periferia, uma periferia ela não é igual a outra. A gente tem, hoje no Nordeste, por exemplo, grupos que são na região da praia, né? Grupos pesqueiros, a gente tem grupos nas tribos, nas comunidades indígenas, a gente tem grupo quilombola, então existe um processo também de adequar esse roteiro base para esses locais, né? Tem uma maior percepção de onde se fala, de onde esse jovem está. E aí o nosso grupo de base, como você perguntou, é o grupo que está na comunidade. Todos os nossos encontros, a gente preza pelo momento de oração, né? Como nós somos uma pastoral da igreja, nós temos sim o nosso momento de oração inicial, invocar o Espírito Santo, a Trindade, e aí a gente sempre tem um indicativo de uma leitura bíblica, às vezes um evangelho, alguma coisa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e fazer um processo de ligação dessa leitura, a reflexão dessa leitura a partir da nossa vida. E aí o nosso compromisso é justamente esse, né? Como já foi dito, os nossos tripés é o anúncio, é a denúncia e o testemunho de vida. Então a gente anuncia o evangelho através da leitura e pela reflexão desse evangelho a gente tem o nosso compromisso de vida. O roteiro geral, né, que os grupos recebem, tudo, que, como a Priscila disse, é mais para ter uma ideia do que fazer, né, não um engessamento. Mas aí, se um grupo vai falar, sei lá, sobre saneamento básico, né? E aí, qual é o compromisso de vida que o grupo tira a partir dessas reflexões? A partir do que o grupo debate, a partir do que é construído dentro do grupo, qual o compromisso que aquele grupo vai ter com a comunidade que não tem o saneamento básico, né? Então tem toda esse processo o antes do encontro, quando o jovem, né, normalmente os coordenadores de cada grupo de base vão preparar, vão pensar a cada momento, vão ligar, identificar qual a leitura, qual o canto que tem a ver com a temática que vai ser trabalhada, o processo durante o encontro, né, quando eu vou estar guiando todo o processo de formação naquele encontro, e o processo depois, que é esse compromisso de vida, né? Só reforçando uma questão ainda dessa ação, né, dessa espiritualidade, dessa metodologia da PJMP, né? Como nós já colocamos, a espiritualidade da PJMP, a espiritualidade cristã libertadora, né? É uma espiritualidade, uma mística, né? Que a gente também costuma chamar de mística, né? É uma mística, fonte do nosso caminhar. A mística da PJMP, ela é fonte do nosso caminhar. Tem a questão do ecumenismo, talvez a crítica que recai sobre a PJMP é por conta dessa situação que a gente consegue dialogar
com outras denominações. Então, é uma espiritualidade que vai além desse processo, como eu já coloquei, como já colocamos, desse processo eclesial somente, né? A gente reza bastante, né? Só que a gente reza com as músicas, a gente reza com as dinâmicas, a gente reza com os ofícios, né? Então tem uma diversidade de formas de oração que a PJMP tem. E talvez isso gere tanto ataque, tanta críticas à atuação da PJMP. O Claudiano tocou num ponto muito interessante quando eu li sobre a PJMP, que é essa característica do ecumenismo, de estar aberto a outras religiões, a outras denominações, não só cristãs, né, mas a ter esse diálogo interreligioso, né, ecumênico e interreligioso, e também o diálogo com os grupos sociais, né, com os movimentos sociais. Como é que se dá isso? Como é que isso ocorre na PJMP? A partir das orientações da própria igreja, né, no geral. No geral da igreja pode ser que seja só no papel, na maioria das vezes, né? Mas a CNBB, ela tem, por exemplo, uma comissão de ecumenismo e diálogo interreligioso, né? Uma comissão de trabalho. Já o Papa Francisco, ele nos traz isso bem na prática, né? Nessa coisa dessa construção desses laços de solidariedade e de fraternidade entre as mais diversas religiões. Já mais interno, nosso na PJMP, temos, por exemplo, Zé Maria, na tribo indígena dos Tremembés, de Itarema, né? Os Tremembés, lá, eles passaram por um processo que uma outra linha de espiritualidade da nossa igreja chegou nas aldeias por um tempo, e aí começou então a demonizar, começou a perseguir os pajés das tribos, as mezinheiras, né, que são as mulheres que fazem as rezadeiras, fazem os remédios com as ervas e tudo. E aí começaram a perseguir esse povo nas aldeias, e aí dizer que isso era coisa do demônio, que na verdade eles não podiam se dizer católicos se dançassem o torém, se bebessem a bebida sagrada, né? Então teve todas essas críticas ao povo Tremembé. Quando nós chegamos lá, eles se encantaram, porque dentro do encontro, no grupo de base, eles podiam dançar o torém. Porque dentro do encontro maior, do encontro diocesano, de um encontro regional, tinha um espaço para um dos momentos de oração ser uma reza a partir da espiritualidade indígena. A bebida sagrada, né, especificamente dos Tremembés, é o mocororó. Então, eles poderiam partilhar do mocororó com todo mundo no encontro, e o mocororó tinha para nós o mesmo significado e a mesma importância que o vinho da hora da missa, né? O vinho consagrado. Então, essas coisas é um pouco do trabalho na prática, né? Do diálogo interreligioso. A outra coisa é a aproximação também com pastores de igrejas pentecostais, mas que também trabalham numa linha mais libertadora, né? Afinal de contas, nos dias de hoje, aqui não tem como... Pastor Simões... Isso, Pastor Simões, o Marques, essa turma, né? Porque nos dias de hoje, nos dias de hoje é que não tem como dialogar com o pastor da Universal, né? Então a gente busca nesse sentido, né? Do respeito, da proximidade, do partilhar as experiências de cada espiritualidade, de cada fé, né? Então é isso. Bom, eu estou encantado, lindíssima experiência com os Tremembés, né? Muito bonito, parabéns pelo trabalho. E também é um processo de ajudar os jovens das aldeias a
não se envergonharem, né? A mostrarem mesmo sua identidade, a sua história, né? Porque por conta desse processo, muitos deles, quando estão no encontro, às vezes se sentem envergonhados de cantar o torém, de ter a iniciativa de ir lá e de puxar, né? E aí você tem que ficar, às vezes, algum de nós podem fazer, vão, mas tentando ajudar eles a descobrir que eles não têm que pedir a permissão, né? Mas que o espaço também é deles. E que às vezes, né, de usar seus adereços durante todo o encontro, enfim, esse processo também de fazê-los se sentirem à vontade, né? Isso, e assim, isso não quer dizer que a gente não sofre muito por conta disso, né? Inclusive, até dentro da própria igreja, a gente sofre resistência por conta da situação. Porque enquanto uns, né, e outros de outras espiritualidades, que também nós respeitamos, né, que eu acho que a gente tem que respeitar, porque nós vivemos numa diversidade, é uma diversidade de dons, cada um tem a sua, né, dessa igreja que é tão diversa, cada um tem aquela espiritualidade que lhe toca mais, né, mas enquanto outros tentam interferir nessa espiritualidade, ou nessa expressão religiosa dos índios, dos quilombolas e de outros, né? A PJMP abre espaço nos encontros da pastoral para que seja fortalecido essa identidade, esta mística deles, né? E isso é importante também destacar que não acontece só, por exemplo, com as religiões. Por exemplo, o público LGBT também tem espaço dentro da PJMP. A mulher também tem espaço dentro da PJMP. Então, assim, é um diálogo ecumênico que acontece, sim, de fato, na prática. E por conta dessa posição, por conta da gente não ficar em cima do muro, por conta da gente não se calar e defender esses públicos, intervir em favor desse pessoal, né? A gente sofre algumas críticas, e não são críticas, vamos dizer assim, pequenas, né? São críticas de, assim, praticamente fazer com que a gente desista, né? Só que são 40 anos de caminhada e a gente continua resistindo e vamos resistir por muito mais tempo ainda, principalmente agora com o Papa Francisco. É isso que eu ia falar. Eu soube de um episódio muito interessante durante o Sínodo da Amazônia, né? Que as pessoas ficavam escandalizadas no Vaticano com os índios com as suas vestimentas típicas sendo abraçadas ali pelo Papa Francisco. Teve uma igreja lá que eles ornamentaram todas com objetos da Amazônia, né, com aquelas carrancas, levaram até uma canoa para dentro da igreja, e muitos bispos, muitos cardeais ficavam escandalizados com aquilo, né, criticaram o Papa Francisco abertamente, e teve até um episódio interessante que um desses objetos, acho que foi a Mãe Terra, se não me engano, uma imagem da Mãe Terra, que ele foi roubada, né, e jogaram no rio. Isso. E o Papa Francisco teve que chamar o corpo de bombeiros para resgatar a imagem da Mãe Terra que tinha sido trazida da Amazônia, né? Então, o Papa Francisco passa por isso também, mas é importante também destacar que na Laudato Si, para quem leu a Laudato Si, lá o Papa Francisco deixa muito claro essa questão da evangelização dos povos originários, né, dos povos indígenas, sem você matar a cultura do outro, né, sem fazer um etnicídio, né, sem você exigir uma mudança cultural naquele povo. Isso está muito claro na Laudato Si. Qualquer católico que tenha dúvida disso é só ler a Laudato Si. E para aqueles católicos que, infelizmente, acontece de dizer que o Papa Francisco não bate bem da bola, digamos assim, né? A gente pode, inclusive, entender que esse processo de acolhimento, de ecumenismo, que a gente chama hoje, ele é bíblico, né? O próprio Cristo, ele faz isso quando ele acolhe a samaritana, quando ele acolhe todo mundo que chega, né? A gente costuma dizer que Jesus, inclusive, ele defende a bandeira da mulher, né? A mulher é uma figura muito importante no Evangelho.
E o próprio Pentecostes, quando o Espírito chega nos apóstolos, né? E eles começam a falar cada qual em uma língua. E aí a gente compreende que o falar nessa língua é falar da forma com que o outro compreenda. Por isso que quando as pessoas criticam, porque tem gente de outra religião, porque tem indígena, porque tem quilombola. Porque o processo é esse, é levar o evangelho para todos os cantos do mundo. E aí, para a gente fazer com que o outro nos entenda, a gente tem que falar a partir da realidade do outro. Por isso é importante quando a gente chega numa comunidade quilombola e a gente respeita a religiosidade daquele povo, a espiritualidade daquele povo. Quando a gente chega numa tribo indígena, a gente respeita a espiritualidade daquela tribo, mas também quando a gente chega numa comunidade onde majoritariamente as mulheres são a força daquela comunidade, a gente valoriza a mulher, né? A gente valoriza o jovem. Esse processo de levar o evangelho ao outro e não impor. A gente apresenta o evangelho a partir daquela realidade. Isso é, inclusive, bíblico, né? Porque tem muita gente que critica o Papa Francisco. Infelizmente, existem católicos que criticam a posição do Papa Francisco. Então a gente vai lá no Pentecostes e diz, olha, o Espírito Santo, quando veio aos discípulos, aos apóstolos, ele veio para que eles pudessem levar a partir da realidade do outro. Não é eu chegar e impor a minha religiosidade, a minha vontade, a minha língua. Eu vou levar o evangelho, eu vou apresentar esse Cristo libertador para o outro e para a outra no seu lugar de existência, no seu lugar de fala. E, além de todas essas críticas, tem mais uma, né? Tem gente que critica a autonomia da PJMP, na eleição dos seus líderes, dos seus coordenadores, né? Muitas vezes, né, o trabalho da PJMP ele não é compreendido também nessa coisa da autonomia pastoral, né? Muitas vezes por alguns padres, pode ser que por alguns bispos, e até mesmo outras expressões de juventudes. Não entendem porque mas a PJMP, desde o seu início, ela faz um processo de construção a partir dos seus jovens, né? A gente compreende o jovem como o protagonista. É o jovem que vai guiar os caminhos da pastoral, é o jovem que vai construir os caminhos da PJMP. E aí, quando a gente fala da autonomia pastoral, não se quer dizer que não tenha comunhão eclesial, né? Que é isso que muitos padres, bispos podem não compreender bem. Mas as duas coisas elas se completam. Eu posso estar em total comunhão eclesial e ter autonomia do trabalho pastoral. Por exemplo, numa assembleia, os jovens determinam que vão fazer determinado encontro, determinada ação. Quando chegam nas paróquias, o padre diz que não e bate o pé. A gente vai para o processo do diálogo. Por que é que não se pode? O que é que proíbe? Não tem nenhum motivo que proíba? Que não tem nenhum motivo grave que faça o encontro não poder acontecer? É só o querer do padre, sei lá de quem? Pois o encontro acontece. Porque os jovens, né, vão e colocam para frente, né? Então isso é um processo de autonomia. Outra coisa é nisso de escolher as coordenações, suas coordenações. Quem melhor que os jovens que estão dentro da caminhada, que estão dentro dos grupos, para escolher e dizer quem está pronto, quem está preparado para coordenar o grupo de base, para coordenar na paróquia, para coordenar uma diocese. Quem acompanha de perto são os próprios jovens, né, a caminhada. Então isso também às vezes não... os nossos líderes, pastores, não têm também certa compreensão disso, né? E aí tem aquela coisa, não, mande os nomes e eu escolho, né? Então, na nossa caminhada não funciona dessa forma, né? Existe o processo da comunhão, sim, eclesial, mas desde que a gente tenha autonomia pastoral, no que se refere especificamente à PJMP. Desde, claro, que a gente vai estar junto das diretrizes da igreja, do processo do plano pastoral, do plano de evangelização de cada diocese,
mas fazendo a partir da nossa realidade, né? Isso, porque o que incomoda muitas vezes é que esse processo de autonomia nos dá a liberdade e a coragem de, por exemplo, numa assembleia paroquial, que todas as pastorais, movimentos da paróquia estão juntos, o padre diz determinada coisa e todo mundo aceita por aceitar, né? Mas o jovem da PJMP, ele levanta, ele diz, mas por que é assim, seu padre? Isso aqui não está certo, padre. Olha o que é que o bispo está dizendo outra coisa. Por que é que o senhor vai contra o Papa? Então, isso gera certo incômodo, né? E aí começa a mexer também com as outras pastorais, com as outras pessoas. Então, essa coisa da autonomia pastoral incomoda muito por conta disso, né? Mas também, assim, um ponto que a gente precisa ressaltar é que essa nossa autonomia pastoral, ela não é um processo de rebeldia. A gente não discorda só por discordar, né? Uma coisa que a gente preza muito na PJMP é um processo formativo. Então, a gente busca estar sempre acompanhando os documentos, os textos, as encíclicas, né? Para também, quando a gente chegar e questionar, não é só o fato de questionar. Não é só porque eu não vou com a sua cara, eu vou questionar. Não. A gente procura sempre um embasamento a partir dos documentos da própria igreja. É muito mais do que só o porque eu quero. Sim, é porque também tem aquela questão, né? Nós seguimos quem? Quem é o centro do nosso segmento, né? O centro é Jesus Cristo. Jesus Cristo questionou as estruturas, tanto eclesial como de sociedade. Morreu por isso, né? Exatamente, morreu por isso. Né? Então, a gente se calar diante das atrocidades que acontecem no mundo, da falta de uma igreja verdadeiramente em saída, porque a gente também questiona isso, né? Não é só o que está lá fora, a gente também questiona dentro, como a Priscila e o Ítalo estão colocando, mas não à toa, a gente tem todo um processo formativo e a gente ainda tem a história, a gente não sai, né? A gente não sai da igreja, porque a gente acha que nós vamos transformar dentro. Né? É dentro da igreja que a gente consegue transformar, no ambiente que a gente vive que a gente vai conseguir transformar, né? E aí, quando Jesus Cristo ele denuncia essas estruturas, ele está se indignando com a falta de solidariedade, a falta de amor, porque é inadmissível que a gente enxerga hoje e ficar calado com o que acontece, né, no país hoje, no mundo, que é essa desumanidade. Eu acho que a palavra certa que acontece hoje sempre existiu, lógico, a gente não podemos negar que essa desumanidade sempre existiu, mas agora ela está escancarada e legitimada, e muitas das vezes até por pastores, padres, né, de diversas denominações. Então, a PJMP, como as pastorais sociais, e todo cristão de verdade que segue o evangelho e o testemunho de Cristo, não pode se calar diante disso. Tem que denunciar, tem que falar. Vai sofrer as consequências? Vai, mas não pode se calar. Mas nesses 40 anos de PJMP, muitas lideranças sindicais e políticas surgiram da PJMP. A história da PJMP ela é marcada por grandes profetas, né? Podemos dizer assim, grandes profetas. E esse surgimento, nesses 40 anos, dessas pessoas que atuam nos sindicatos, nos partidos políticos, é fruto desse processo formativo que a PJMP vem fazendo desde sempre. Né? Então, assim, qualquer um que passa pela PJMP, que veste essa camisa, ele vai sim atuar em outros espaços. Porque eu costumo dizer, e eu acho que isso, várias pessoas que passam pela PJMP colocam isso,
a PJMP é uma escola que prepara a gente para a vida. Por exemplo, hoje estou coordenador estadual da Comissão Pastoral da Terra e também sou educador social da Rede de Educação Cidadã. Mas nasci aonde? Na PJMP. Entrei na PJMP com 15 anos de idade. Né? Então, é uma caminhada longa. E a PJMP contribuiu nesse processo para eu atuar diante dessa realidade que a gente vive, né? E aí, quando surge, a própria PJMP, ela desperta os jovens nesse sentido, porque, como já foi colocado, a gente não trabalha só a questão, vamos dizer assim, da Bíblia em si, mas a Bíblia, ela está encarnada, enculturada a partir da realidade. Então, quando a gente fala dos conflitos que existiam na época de Jesus, a gente compara isso com os conflitos de hoje. E aí começa a despertar no jovem o interesse de contribuir para poder tentar diminuir esses conflitos, interferir e transformar a sociedade. Então, é uma pastoral que prepara, sim, a gente para a vida, para atuar no sindicato, nas associações, nos partidos políticos, e muitas pessoas que hoje atuam nesses espaços fruto da PJMP. Nós temos pessoas na Caritas, nós temos deputados, nós temos artistas, nós temos, enfim, vários espaços, tem vereadores. Zé, sim, só citando alguns exemplos, né, para situar um pouco o povo. Por exemplo, entre os padres, né, os padres que fizeram parte da caminhada da PJMP e tudo, se você for olhar, eles são os padres que têm mais esse jeito profético. Dou um exemplo claro, padres que ajudaram a construir o marco teórico da PJMP, Lino, Hermano e Sartorel. Né? Os italianos. Padre Zé Teixeira foi um desses jovens do Ceará que foi para esse encontro em 1981, que ajudou. O Padre Maurício hoje, né? Se você for pegar os padres da Arquidiocese, é o que está mais envolvido com o pastoral social, com Caritas. Lá no Iguatu, o Padre Anastácio. Então, esses padres, eles são referências nessa igreja mais profética, libertadora. São padres que vieram também dessa experiência. Como o Claudiano falou, se você fizer um mapeamento das pastorais sociais do Regional Nordeste 1, você vai ver que os 3 coordenadores da Pastoral da Terra foram da PJMP, que o coordenador da Pastoral da Criança Regional foi da PJMP, que tem gente na coordenação da Pastoral do Menor que foi da PJMP. Então, você pega várias pastorais, hoje as lideranças tiveram essa experiência dentro da PJMP, né? Então, a PJMP tem essa característica da formação da liderança mesmo. E aí, como você fala, nos sindicatos, no movimento, né? O nosso hino, ele diz claramente isso. Tem um trecho do hino que vai dizer, né? Nossa luta é pelo engajamento no nosso bairro e também no sindicato. Nós precisamos ficar todos unidos para conquistar nosso direito que é negado. Aí tem, por exemplo, Graça Costa, que é da direção da CUT Nacional. Foi da PJMP lá em Quixadá. Né? Então teve essa experiência também dentro da PJMP. Aí, em Piquet Carneiro, nós temos uma jovem mulher. Ontem a gente até entrevistou ela em uma das nossas lives, que é Keliane, que é vereadora hoje, né? Está como vereadora. Veio também da PJMP, né? Aqui em Fortaleza nós temos 2 grandes referências, né, da esquerda, da política, que vieram da PJMP, Luiziane e João Alfredo. Né? Então, são nomes que foram formados lá, que tiveram essa experiência na juventude, num grupo de base, lá na sua paróquia, refletindo, ligando fé e vida, e que hoje são referências na luta em defesa dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eu não sei como é que vocês fazem para responder, mas eu já perdi a paciência com gente que chega dizendo que a igreja não pode se meter em política. Priscila, quer comentar um pouquinho sobre isso? A gente tem uma frase, né, de Dom Pedro Casadaglia que diz que tudo é político, embora a política não seja tudo. E aí a gente volta sempre ao ponto de um processo formativo, de anúncio e denúncia, né?
Infelizmente, hoje, tudo se perpassa pela política, né? Principalmente quando a gente fala de um quadro social periférico que a gente vive, né? De dizer que a gente não tem nas nossas comunidades um saneamento básico, acesso à saúde, acesso à educação. E a gente sabe que, infelizmente, isso precisa de demandas políticas para que aconteça, né? Investimentos públicos. E o jeito da gente alcançar esses investimentos públicos é indo atrás deles nos lugares públicos, né? Então, para a gente conseguir um saneamento básico, educação, posto de saúde, a gente precisa organizar a comunidade e indicar essa comunidade um caminho, seja uma petição pública, né? E aí a gente precisa desse processo, que é um processo político. Mas entendendo que a gente se envolve nesse processo político a partir de uma necessidade local, né? É que também existe, assim, não é só o partido político em si, né? Se a gente for analisar, não é o partido político em si. Mas eu acho que eu percebo, e nessa vivência, nessa experiência da PJMP, a PJMP traz um projeto político, né? É um projeto de vida, né? Então, nesse processo da gente assumir, se filiar a algum partido, estar no sindicato, estar nas associações, fazer nossas reivindicações, é porque nós acreditamos antes num projeto, né? Existe um projeto político que a gente cria, constrói a partir da necessidade, como a Priscila coloca. E uma coisa, só voltando, você colocava como era que nós respondíamos, né, a essa pergunta. Isso. Hoje, eu acho que vamos dizer assim, pode estar mais fácil, porque nós temos argumentos, né? Porque é uma mentira dizer que a igreja não se mete em política, né? Pode não estar institucionalmente nos documentos, né? Mas na prática aconteceu nas últimas eleições e continua acontecendo, como nós já colocamos aqui, né? Então, é um discurso hipócrita, né? Que não constrói, né? Só divide esse projeto que é tão lindo, que é o projeto da construção do reino de Deus, não no céu somente, mas começar aqui na terra. E como o Claudiano falou, Zé, esse projeto político, né, que tá também, vem a partir do que diz Jesus lá em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, em vida em abundância, vida em plenitude, né? Então a gente compreende. Então essa vida não é só o ato de nascer. É garantir que quando a criança nasce, ela tem uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, tem uma estrutura familiar, tenha mais na frente, tenha a garantia de um emprego, né? Tenha lazer, educação, tenha um espaço de convivência fraterno com os amigos e tudo, uma comunidade que o ajude a crescer. Então, a vida plena, a gente acredita que é isso, e isso é a construção do reino de Deus aqui na Terra, né? Ítalo, e como é que está a PJMP no Ceará hoje? Não, hoje a PJMP, ela está organizada com grupos de base em 6 das 9 dioceses, né? Então nós temos grupos na Diocese de Crateús, de Iguatu, de Itapipoca, Limoeiro do Norte, de Sobral e na Arquidiocese de Fortaleza. Foi mal. E aí nós temos grupos nessas 6 dioceses, e nas outras 3 a gente tem diversos militantes que já fizeram parte, né? E como a gente diz, hoje são catequistas, são das pastorais sociais, enfim. E que a gente está nesse processo de também nessas outras 3 dioceses, Crato, Quixadá e Tianguá, voltar a articular grupos de base, né? Então nós temos grupos nas 6, hoje nós temos 60 grupos de jovens, né? 60 grupos de jovens espalhados nessas dioceses. Num total de... Hoje a gente consegue ter grupos, né? A gente acompanha grupos em 21 cidades do estado, né? E aí nessas mais diversas realidades. Grupos na periferia urbana, aqui em Fortaleza,
grupos nas áreas de praia, as comunidades pesqueiras, grupos nas comunidades rurais no campo, em assentamentos da reforma agrária do MST, em aldeamentos indígenas, né? E comunidades quilombolas. Então, é uma diversidade, né? É uma grande diversidade de jovens do meio popular, né? É uma riqueza enorme. Isso. E quem está ouvindo o nosso programa, que quer fazer parte da PJMP, quer conhecer a PJMP, os jovens da periferia que querem participar desse processo, o que é que eles devem fazer, quem procura, como é que eles encontram um grupo de base para participar? O primeiro, acho que o jeito mais fácil hoje, né, para você pegar uma informação, de dizer onde você mora e a gente poder indicar o grupo de base perto, ou ir lá e fazer uma visita e iniciar um novo grupo, é lá no nosso perfil do Instagram. Acho que pode ir lá, né, o @PJMP Ceará, que aí lá você mandando uma mensagem, né, a gente vai lá, responde, dá um retorno, ou entrando em contato pelo WhatsApp mesmo, né? Pronto. Então, 85 DDD, né? Se alguém for de outra cidade, é o 98809-2161, né? E mesmo que alguém que for de um lugar, um município ou uma diocese que não tem grupo de base, basta entrar em contato, a gente conversa, dialoga, porque depois dessa pandemia a gente vai fazer visita em um monte de lugar. Então, é só entrar em contato. Vamos construir a PJMP nessas três aí que estão faltando, né? Exatamente. Isso mesmo, é um sonho. E eu acho, Ítalo, também seria importante fazer o convite para as lives, né? Sim. As lives, né? Acho que é importante a PJMP estar realizando, não está parada nessa quarentena, né? Está realizando lives e aí todos os que estão nos assistindo são convidados a participar desse momento também bem interessante. Aí, Zé, as lives acontecem lá no Instagram, né? PJMP Ceará. Aí são 5 dias na semana, né? Então, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. E aí, cada dia é uma temática específica. Então, tem sobre musicalidade, sobre o movimento social, sobre as pastorais sociais. Então, se você entra lá no Instagram, você acompanha, tem um calendáriozinho das temáticas, e aí que às vezes a pessoa se identifica com uma específica, né? Aí você pode ver qual é que você se identifica mais e acompanhar lá à noite, né? Eu recomendo. Já assisti várias e são muito boas. Gente, chegamos ao fim desse programa. Eu queria agradecer enormemente aí Ítalo, Priscila, Claudiano. Considerações finais. Priscila, começar com as mulheres. Então, a gente mais uma vez agradece o espaço, né? Agradece a você, José Maria, que doou um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. A todo mundo que ouviu o programa e sentir curiosidade de conhecer um pouquinho da PJMP, pode nos procurar através das redes sociais, né? E repassar. E o nosso papel é um papel formativo do jovem para que ele compreenda a evangelização como parte da vida, como transformação da realidade, né? Dizer que a gente acredita num Jesus jovem, um Jesus libertador, né? Que fez esse processo de, a partir do seu local de fala, a partir da sua realidade, o desejo de mudar essa realidade, sofreu todas as consequências, né? E dizer que, apesar de ser uma pastoral de 40 anos de caminhada, a gente é uma pastoral sempre jovem, né? Sempre muito viva, super animada e de braços abertos para acolher quem queira nos conhecer, quem queira participar conosco. E mais uma vez, gratidão por esse espaço. Claudiano? Eu costumo dizer que a minha vida, e eu tenho história para contar, viu? Costumo dizer que a minha vida, ela se resume Claudiano antes e Claudiano depois da PJMP. E a PJMP, ela é esse espaço de muita reza, muita luta e muita festa. Então, a gente faz sim esse convite a todos que estão nos ouvindo, que nos assistiram, né?
na verdade, nesse programa. Agradecemos pela oportunidade e um recado que a gente também deixa aqui é que a gente precisa se indignar com as coisas, né? Precisa ser revolucionário. O jovem precisa se rebelar como o Papa Francisco pede. Então, obrigado pela oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser. Ítalo. A palavra que fica, né, é gratidão, né, pelo espaço, pela acolhida. É dizer que a PJMP é esse espaço aberto para acolher, então quem se sentir à vontade, quem tiver o interesse de conhecer e tudo, chega junto, porque como diz um mantra, né, nosso da pastoral, né, é muito gostoso esse nosso aconchego, esse nosso chamego, essa nossa alegria de ser feliz. Então a gente fica aí à disposição, né, de estar construindo também, Zé Maria, outras propostas, outros momentos, né, juntos com a Web Rádio. E é isso, um grande abraço aí para todo mundo. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado desse programa. Eu adorei fazer. Muito obrigado. E se você gostou do programa, curte, clica no joinha, deixa o seu like, compartilha, marca os amigos, né, de caminhada, marca os amigos do colégio, da faculdade, do trabalho, marca alguém para a PJMP. Né? E até o próximo episódio.